Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já estamos de volta e é hora do quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. Como vocês sabem, toda terça-feira sempre um assunto aqui de saúde para você. E hoje nós vamos trazer um alerta sobre uma doença que atinge muitos brasileiros, que é a insuficiência cardíaca. Então eu convidei aqui o cardiologista, doutor Edivaldo Gomes, para trazer todas as informações. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Quando se fala do coração, sempre dá um desespero, né? Nosso principal órgão aqui. E a insuficiência cardíaca, eu queria que você explicasse para o pessoal do que se trata, né? Que doença é essa? Perfeito. Então, Vanessa, a insuficiência cardíaca, ela nada mais é do que a perda de força do órgão. Nós vamos envelhecendo, tudo se perde. Nós perdemos músculo, perdemos força, perdemos às vezes a função da tireoide, né? E o nosso coração não é diferente. Então, quando ele perde força, ele faz duas coisas importantes. Ele deixa de cumprir o papel para o qual ele foi criado, que é contrair e relaxar. Quando ele contrai, ele manda o sangue para todo o corpo. Quando ele relaxa, ele faz como se fosse uma seringa, ele aspira o sangue de volta para o coração. Então, ele manda e busca de volta. A insuficiência cardíaca, ele para de fazer isso. Ele faz isso com a força, para dar um exemplo, 60% de força, que é o que nós temos, ele passa a ter 30%, ele está com a metade da força. Isso pode caindo, até ele não ser mais capaz de exercer a sua função. Ou seja, né, acaba que isso atrapalha a irrigação de forma e geral. leva a outros problemas sérios na saúde. Exatamente. Né? Se isso não for cuidado, né, o coração vai parar de mandar sangue para as áreas necessárias, eu vou ter um menor aporte de sangue para as pernas, para a cabeça, para os órgãos, para os rins, para o fígado e tudo mais. E, consequentemente, se eu não tratar isso, o paciente vai desenvolvendo outras doenças. Quando eu mando menos sangue para esses órgãos, eu vou adoecendo os rins. Então, eu tenho uma síndrome muito séria, que é a síndrome cardiorrenal, quando o coração está tão ruim que não consegue irrigar os rins e os rins começam a sofrer também. Isso dificulta mais, porque quase todo medicamento eu preciso dos rins. Quando eu perco os rins, eu já não consigo mais tratar o paciente de forma adequada. E aí você falou que isso já vai acontecer ao longo da vida de qualquer pessoa por conta do natural do organismo. Exatamente. Já envelhecer. Mas ele pode também atingir outras pessoas em quais outras situações? As principais situações que nós desenvolvemos em insuficiência cardíaca, principalmente no Brasil, no mundo inteiro, duas são semelhantes. O infarto, quando eu tenho um infarto agudo do miocárdio, ou seja, um infarto cardíaco, e quando eu tenho uma pressão alta que eu não trato direito. Eu passo anos e anos com essa pressão elevada, não trato, ela vai deteriorando o músculo cardíaco e eu entro em insuficiência cardíaca. No Brasil, especificamente, nós temos uma terceira causa, que é a doença de Chagas, né? Que ainda é muito comum. Apesar das pessoas terem vindo para a cidade, ainda tem muitas pessoas acima de 50 anos que são portadoras da doença de Chagas e isso compromete o coração. Então, essas são as principais doenças. É lógico, eu posso ter insuficiência cardíaca por uma doença ocasional. Às vezes o paciente teve uma pericardite, uma miocardite, desenvolveu uma doença no músculo do coração que culminou com insuficiência cardíaca. Eu tive uma paciente que no parto teve uma insuficiência cardíaca porque tinha muitos animais em casa, pegou uma toxoplasmose, desenvolveu uma infecção cardíaca e saiu do hospital com insuficiência cardíaca grave. Nossa! Então, assim, pode acontecer. Graças a Deus é mais raro. Né? É mais comum as crônicas. A insuficiência cardíaca aguda é muito rara, graças a Deus. E quando se fala, então, dos pacientes que têm isso os pacientes de forma crônica, em primeiro lugar, quais são os primeiros indícios de que ele já tem que ter um alerta, procurar um cardiologista e começar a fazer todo o acompanhamento? Perfeito. Paciente que começou, ele não tinha nada, de repente ele começou a apresentar um cansaço intenso às pequenas atividades, ele caminhava normalmente, não sentia nada, agora ele vai tomar um banho, ele sente cansado, ele vai trocar uma roupa, ele sente cansado, ele vai às vezes brincar com o neto, brincar com o filho, está cansado, ele começa a inchar os tornozelos, apresentar um edema de tornozelos e principalmente ele tem uma falta de ar esquisita, ele começa a ter falta de ar principalmente quando ele deita na cama. Quando ele está em pé, ele está melhor. Quando ele deita, ele passa a ter falta de ar. Muitos pacientes chegam no consultório dizendo assim, doutor, eu não consigo dormir deitado. Nossa. Eu durmo numa cadeira de balanço, que eu fico encostado.
ou eu tenho que colocar 4, 5 travesseiros e ficar encostado no travesseiro porque eu não consigo deitar. Isso são os sinais clássicos da insuficiência cardíaca. Inchaço dos tornozelos, cansaço e falta de ar. E pode ser até confundido, talvez, com outras, igual a pessoa às vezes tem falta de ar e está com peso acima do ideal e acha que a questão é a obesidade. Eu recebo muito paciente assim, né, que eu tô com falta de ar e eu vi falar que isso pode ser insuficiência cardíaca, chega lá, é falta de exercício, é obesidade, às vezes é alguma coisa pulmonar, às vezes o paciente foi tabagista, está desenvolvendo um enfisema. Então, logicamente, a gente pega esses sinais como principais, mas existe o exame físico, né, dentro do consultório a gente vai escutar o coração, olhar direitinho, isso vai nos dar outras características da insuficiência cardíaca que a gente vai confirmar com um exame simples, que é um ecocardiograma. A gente pede um ecocardiograma, a gente já sabe que vai dar positivo, a gente vai começar a tratar. E como que é o tratamento? Como que a pessoa pode fazer para ter uma vida tranquila e saudável? Então, esse é importantíssimo, porque hoje, atualmente, nós temos umas medicações que elas foram até apelidadas gentilmente do Quarteto Fantástico, em referência àquele filme, né? E tal. Então, o Quarteto Fantástico são 4 drogas que hoje são primordiais no tratamento da insuficiência cardíaca. 2 delas já estão na rede pública, então os pacientes do SUS também têm acesso e outras 2 não. Mas para você ter uma ideia, eu vou dar um exemplo simples. Há 20 anos atrás, quem tinha insuficiência cardíaca, a gente fazia o diagnóstico no consultório, esse paciente a gente sabia que ele ia viver no máximo 3 a 5 anos, ele ia a óbito. Hoje, o paciente com essas drogas, ele vive uma vida normal, ele vai morrer no tempo normal dele, com 80 anos, com 90 anos, com 95. Hoje eu atendi uma paciente que chegou no meu consultório há 3 meses atrás, falando assim, doutor, estou morrendo. Eu não durmo, eu não respiro direito, eu estou toda inchada, está inchada até o lóbulo da orelha. Nossa. Eu mediquei ela com esses medicamentos. Ela voltou 3 meses, que foi hoje, coincidentemente foi hoje cedo. Ela entrou no consultório e falou assim para mim, doutor, eu sarei. Eu até falei assim, calma, a senhora não sarou, a senhora melhorou. Porque a doença não tem cura, ela tem que ser tratada. Então, os medicamentos hoje são muito bons. Logicamente, não são só os medicamentos. Eu preciso que o paciente faça algumas coisas para que ele colabore com o tratamento. Ele pode fazer atividade física regular? Deve fazer, mas não pode ser, talvez, tem alguns exercícios que ele tem que ter uma restrição. Perfeitamente. Quando a gente pega o paciente muito descompensado, primeiro nós compensamos ele para depois a gente indicar uma atividade física, mas ele tem que fazer. O tratamento da insuficiência cardíaca, ele tem 3 pilares. O medicamentoso, o exercício e a dieta do paciente. Se ele cumprir essas 3 etapas, ele vai viver bem. Raramente a gente hoje tem um paciente que não responde bem ao tratamento e que é colocado numa fila de transplante cardíaco, por exemplo. Isso, graças a Deus, é muito raro. Quando eu me formei, a gente não tinha nada disso. A gente tratava com furosemida e digoxina. Eram 2 medicamentos que ainda tem hoje, mas que não faziam nenhuma alteração na sobrevida do paciente. Nós nunca tivemos na medicina uma época tão boa para tratar a insuficiência cardíaca como hoje. O grande problema hoje, Vanessa, sabe qual é? Fazer o diagnóstico. Entendi. Porque muitos pacientes não têm acesso ao médico para fazer o diagnóstico e aí quando eles já chegam numa fase muito avançada, então é verdade, complicado. Né? E por fim, às vezes as pessoas falam, nossa, eu ouço falar tanto assim de insuficiência cardíaca, parece que está aumentando o número de casos, mas o lado bom, né, que a gente quer dizer, tem um motivo. Tem um motivo, A gente fala que a insuficiência cardíaca ela é a luz final do túnel, ela é a última doença que a pessoa vai ter na vida dela se ela envelhecer. Então, à medida que a população vai crescendo mais, anos atrás, quando nós éramos crianças, a gente olhava as pessoas de 50 anos, como que elas estavam? Acabadas, né? A gente falava, nossa, será que eu vou chegar aos 50 anos assim, né? Velhinho, todo derrubado. Hoje, as pessoas vivem 80, 80. Isso aí no Parque do Sabiá tem pessoas de 88 anos correndo no parque. Só que quando elas vivem mais, elas vão ter doença, elas vão ter perda de força do coração, elas vão ter mais insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é a única doença que quando o Ministério da Saúde coloca na estatística que ela está aumentando, a gente sabe também que a população está envelhecendo. Isso é bom. Então é isso, por um lado a população está envelhecendo, por isso que os casos estão aumentando. Mas tem que tratar. É verdade. Doutor, muito obrigada por trazer tantas informações e alerta para quem está assistindo a gente. Eu que agradeço, sempre à disposição de vocês. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. E vocês já sabem, a gente sempre traz aqui muitas informações úteis para vocês, e já que a gente está falando da insuficiência cardíaca, gente, ela é uma condição que exige atenção e acompanhamento constante, como o doutor acabou de falar. Mas a boa notícia é que com o diagnóstico precoce e o tratamento adequado,
é possível manter qualidade de vida e evitar complicações. Vocês acabaram de ouvir aqui várias histórias. Então, se você sente cansaço excessivo, falta de ar, inchaço nas pernas ou tem um histórico familiar da doença cardíaca, não perde tempo não, já procure o seu médico, faça seus exames no Check-up Medicina e Diagnóstico para você ficar bem, combinado? O Check-up é um dos laboratórios mais certificados do país, com unidades modernas, atendimento humanizado e tecnologia de ponta.